Por muito tempo eu fiz uso de substâncias ilícitas, drogas, e foi um maior inferno da minha vida. Se você está pensando em entrar nessa jornada, nesse caminho, pense bem. Só que, infelizmente, esse caminho é muito perigoso porque a gente, no início, não tem ideia dos perigos que ele apresenta. Nas primeiras vezes que eu usei, eu era muito novo, muito bobo, e a sensação era muito gostosa, era uma sensação de vencer, de poder, de animação. Nossa, aquilo, poxa, disseram que isso faz mal, e no outro dia eu estava bem pra caramba, e tudo bem. E passou um tempo. Quando a gente começa, geralmente a gente não começa usando todo dia, né? E aí passou mais de mês, aí até que alguém apareceu de novo, e pô, já experimentei uma vez, eu vou querer. Aí usei de novo. E sempre que eu saía, eu já perguntava, pô, será que alguém tem? E aí comecei a usar toda semana. E aí quando eu saía, o meu objetivo já não era mais a diversão, já era me divertir usando aquele negócio, junto com o álcool, com as bebidas, as drogas. E aquilo foi progredindo, não foi de um dia para o outro, não. Foram anos. Até que a coisa começasse a se tornar um problema, demorou vários anos, 3, 4 anos, até se tornar um problema. Para a maioria das pessoas é assim. Para algumas pessoas elas já entram de cabeça, com um ano elas já estão dando problema. Mas para a maioria das pessoas o problema vem depois de 5, 6 anos de uso. Porque o uso vai ficando cada vez mais frequente. E quando você vê, você já está usando todo dia. E o dia que você não usa, você já fica naquela fissura, naquele negócio de conseguir. E quando você já está nesse estágio, se você olhar em volta, a sua vida está uma porcaria. Você sofre todo dia, você faz sofrer todo dia. A sua vida emocional está uma porcaria. A sua vida mental, as coisas que você pensa, está uma porcaria. A sua vida familiar, a sua vida sentimental e principalmente a sua vida espiritual. Tudo está horrível, está caindo aos pedaços. É isso que você quer para a sua vida? Você não consegue mais ter um relacionamento saudável. Você não consegue trabalhar no trabalho, nos lugares que você frequenta, você já é visto como um problema. Eu comecei assim e quando eu comecei a dar trabalho, a maioria das pessoas desistiu de mim. Só 2 pessoas não desistiram de mim, a minha esposa e a minha mãe. Mas ainda assim, eu era um estorvo na vida delas, eu era causa de sofrimento. E aí, eu tentei o Narcóticos Anônimos e o Narcóticos Anônimos me ajudou muito. Fiquei quase um ano sem usar drogas. E aí eu tive uma recaída e foi devastador. E parece que eu voltei para o mesmo inferno que eu estava antes de parar de usar. Foi até pior. E aí eu encontrei Deus, que nos Narcóticos Anônimos eles chamam de poder superior. No decorrer da minha vida, eu estudei muito a respeito de religiões, ocultismo, energias, espiritualidade. Eu sabia muito, mas eu não exercitava. Aquele sofrimento, aquele consumo de drogas era terrível. Ele não me deixava pensar direito. Sabe qual era a pior coisa para mim no consumo? É quando eu começava a usar, e a minha droga de preferência era aquela que a gente cheira, aquele pó branco. Pois é, aquele lá do Pablo Escobar. Então, eu quando usava, eu perdia o sono, não conseguia dormir, não conseguia comer. E aí ia comprando, arrumava o dinheiro que eu podia arrumar. Ia comprando aquele negócio e acabava. E eu ficava naquela vontade de usar. E aí a noite ia passando e eu isolado num canto, que nem um bicho, que nem uma barata, que nem um rato escondido num canto, usando. E aquela droga me consumindo. Não era mais eu que consumia a droga me consumia. E aí, quando eu começava a ouvir umas 4 da manhã, 4h30 da manhã, aquele piu-piu-piu do passarinho, sabia que o dia ia amanhecer, que todo mundo ia trabalhar. E eu estava naquela situação, sem um tostão no bolso, sem tranquilidade, sem dormir, acabado. Eu sabia que ia amanhecer o dia, eu ia voltar para casa que nem um bicho, que todo mundo ia me olhar, ia saber exatamente o que estava acontecendo. O olhar de desprezo das pessoas, o meu próprio olhar de desprezo no espelho. Hoje, já faz mais de 18 anos que eu não boto um copo de bebida na boca. Ah, não, bebida é diferente de droga. Não é. Álcool é droga. Se você tomar álcool, você vai usar droga, sua droga de preferência. Não quer usar droga, não comece a beber. Se você começar a beber, você vai cair. Não tem. Ah, não, quando eu bebo eu não uso. Mentira. Você pode mentir para os outros. O viciado, ele adora mentira, ele é viciado também em mentira. Mas não minta para si mesmo. Se você beber, você vai recair. Entenda.
O vício não vai te deixar viver. Eu não conheço nenhum viciado que conseguiu se drogar em paz. Esse é o sonho de todo viciado. Se eu acertasse numa mega sena, eu ia para um lugar e eu ia usar sem me preocupar e a vida ia ser feliz. Não ia. Quer ver um exemplo? Os grandes artistas que têm fama, têm dinheiro, têm poder, e eles usam drogas até morrer de overdose e a vida deles é um lixo, mesmo tendo tudo que todo mundo quer. Mesmo sendo admirado por todo mundo, a vida deles é um lixo. Por quê? Porque eles estão envolvidos com uma coisa que é demoníaca. As drogas são demoníacas. Não se envolva com isso. E se você está envolvido, procure ajuda. Narcóticos Anônimos, Deus, as igrejas ajudam muito. Muita gente conseguiu se livrar das drogas por causa das igrejas. Eu entrei no Vale do Amanhecer, consegui me libertar das drogas através da minha fé e da ajuda de Deus, da libertação de Deus, da ajuda das pessoas que me amam. Foi difícil, foi uma batalha longa, difícil, mas hoje eu estou limpo. Não quer dizer que eu estou curado. Se eu tomar um copinho de cerveja, o inferno volta todinho atrás de mim de novo. Eu não posso tocar em cerveja, eu não posso tocar em drogas, não posso chegar nem perto. Mas eu vivo a minha vida tranquilamente. Graças a Deus. Vou falar uma coisa para vocês que o meu padrinho do Narcóticos Anônimos falou para mim. Quando eu cheguei lá, eu estava destruído. E aí ele pegou e disse, olha, eu vou te falar uma coisa. Você é um monte de merda, um monte de estrume. Eu fiquei olhando para ele, a agressividade das palavras. Ele disse, mas eu também sou. Só que a diferença entre eu e você é que você é merda fresca. Você só serve para feder. Eu não. Eu sou merda seca. Eu, depois de passar do tempo, eu consegui me curar. Hoje eu sirvo para estrume. Hoje, se você me botar numa planta, a planta vai crescer forte, sadia. Você, merda fresca, se você botar numa planta, você queima a planta, você mata a planta. Você tem que dar o tempo de se curar. Hoje em dia, ele falando para mim, hoje em dia até a minha sogra me ama. Antigamente, nem a minha mãe suportava a minha presença. E é verdade. Hoje em dia, até a minha sogra me ama. Graças a Deus. Infelizmente, minha mãe não está mais aqui, mas eu tenho certeza que lá de onde ela está muito feliz de eu estar livre desse flagelo. Se essa é sua história, ou se essa história pode te ajudar de alguma forma, aproveite da forma como você puder. Mas o fato é, busque ajuda, porque esse caminho só vai te levar à morte. E aí, curtiu?